Olá galera, beleza? Aqui é o Guilherme do canal Discente em Elétrica e nessa atividade nós vamos dividir em dois vídeos. No primeiro vídeo nós vamos fazer a resolução de um circuito RC abordando o carregamento de um capacitor. Já no segundo vídeo nós vamos fazer a simulação desse circuito RC e obter os gráficos de tensão e de corrente do circuito. No próximo vídeo, nós vamos fazer a simulação utilizando o software QX ou Quad Universal Circuit Simulator. Em inglês, as letras QUCS, QUCS. E nessa simulação, nós vamos obter, através do software, os valores dos gráficos, das tensões e das correntes do circuito no processo de carregamento do capacitor. E antes de iniciar, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Vamos lá? Muito bem. Vamos ler o enunciado do exercício. Para o circuito da figura 1, letra A, determine a constante de tempo do circuito. Muito bem. Na letra B, escreva uma expressão matemática para a tensão V índice C depois que a chave é fechada. Bom, então nós vamos definir qual é essa expressão matemática da tensão V índice C, que é exatamente a tensão no capacitor, conforme apresentado no circuito elétrico da figura 1. Letra C. Determine V índice C depois de 1, 3 e 5 constantes de tempo. Então, nós vamos pegar essa expressão matemática e fazer as devidas substituições referentes a 1, 2, 3 e 5 constantes de tempo. Letra D. Escreva expressões para a corrente I índice C e para a tensão V índice R. Então, nós vamos definir essa expressão matemática tanto para a corrente no capacitor, conforme apresentado no circuito da figura 1, I índice C, e também para a tensão V índice R, que conforme o nosso circuito é exatamente a tensão no resistor R índice 2, no resistor R2. Letra E. Esboce as formas de onda de V índice C e I índice C. Letra F. Utilizando o software QX, simule a forma de onda V índice C e VI índice C. Então, nós vamos simular as formas de ondas, tanto da tensão no capacitor, também com uma corrente no capacitor. Então, nós vamos utilizar o software livre, né, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, QX ou QCS, né, em inglês, e nós vamos apresentar essas formas de onda para todos vocês. Muito bem. Letra A. Determine a constante de tempo do circuito. Para um circuito RC, para calcularmos a constante de tempo tal, basta nós pegarmos o valor da resistência total e da capacitância do circuito. Observando que esse circuito, nós temos dois resistores em série e um capacitor, né, com sua devida referente e capacitância. Então, a resistência total, basta somar, porque é série. Então, vai ser 2,2 kilo ohms mais, vou até já deixar tudo dentro do parêntese, 3,3 kilo ohm. Muito bem.
Essa resultante, basta multiplicar pelo valor da capacitância de 1 microfarad. Essa resultante, esse tal, que é exatamente igual a RC, será igual a 5,5 milissegundos. Muito bem, 5,5 milissegundos. Na letra B, escreva uma expressão matemática para a tensão V índice C depois que a chave é fechada. Conforme nós podemos observar no circuito, quando a chave é fechada, né, o circuito ele irá carregar o capacitor, né? A fonte irá carregar o capacitor. Sendo assim, conforme a nossa teoria, nós temos que o valor da tensão no capacitor pode ser apresentada, ela é definida como a tensão total que esse capacitor ele vai alcançar ao longo dos períodos, ele vai carregando, que multiplica 1 menos E elevado a menos T dividido por tal. Muito bem. Então, nós temos aqui a nossa expressão que rege o capacitor no seu processo de carregamento. Sendo assim, o valor total que ele vai poder alcançar, conforme vocês podem observar, é o valor total da tensão da fonte. Nesse caso, é de 100 volts. E vai multiplicar por 1 menos E elevado a menos T, né? O T é o tempo que irá percorrer, né, o nosso circuito depois que a chave ela for fechada, dividido pelo valor de tal, conforme foi calculado, que é de 5,5 vezes 10 elevado a menos 3. Muito bem, aqui nós temos a nossa expressão processo de carga, ou processo de carregamento do capacitor. Vamos para a letra C. Letra C. Determine V índice C depois de 1, 3 e 5 constantes de tempo. Bom, então nós vamos determinar o valor da tensão no capacitor conforme passa o tempo T, seus valores sendo iguais a 1, 3 e 5 constantes de tempo. Basicamente, nós temos que substituir aqui no valor de T, o valor de, no primeiro caso, tal, né? Aí vai cortar e vai ser igual a 1. Então, E elevado a menos 1. Também, em seguida, depois que calcularmos, nós vamos substituir mais uma vez o valor de T para 3 tal, fazer o mesmo cálculo. Nós vamos ficar E elevado a menos 3, né? Vai cortar tal com tal, numerador e denominador. E em seguida, por último, nós vamos pegar e substituir essa expressão, o valor de t, por 5 tal. Aí vai cortar o tal com outro tal, numerador e denominador, e vai ficar e elevado a menos 5. Então, nós vamos observar que esse cálculo, que nós podemos fazer com a ajuda da calculadora, será igual para 1 tal, né, o valor de V, C, 1 tal, será igual a 63, aproximadamente, 21 volts. Para a tensão VC 3 tal,
Substituindo 3 tal, nós vamos obter 95, aproximadamente 0,2 volts. E para a tensão VC, para 5 tal, nós vamos ter o valor de 99, quase 100, aproximadamente 33 volts. Então, 99,33 volts. Então, podemos observar, conforme apresentado na teoria, em torno de 5 tal, temos o capacitor praticamente carregado. Letra D. Escreva expressões para a corrente I índice C e para a tensão V índice R. Bom, conforme a nossa teoria, para o circuito RC, essa corrente do circuito IC, ela é exatamente igual ao valor da tensão dividido pelo valor da resistência total. Vou chamar de R índice T, vezes E elevado a menos T dividido por tal. Muito bem. Fazendo as devidas substituições, o valor da tensão total, né, a tensão da fonte, é 100 volts dividido por essa resistência total, que nós já calculamos, de 5,5 K ohms, multiplicado por E elevado a menos T dividido por tal. Bom, fazendo esse cálculo, nós vamos obter o valor IC, né, e a corrente ali do circuito igual a 18,18 que multiplica 10 elevado a menos 3 vezes E elevado a menos T dividido pelo valor de tal, que é 5,5 vezes 10 elevado a menos 3, conforme nós calculamos. E para a tensão V índice R2, que é a tensão no resistor 2, né, R2, primeiramente nós temos que determinar o valor dessa tensão do capacitor no circuito, né, que será o ponto de tensão máximo do capacitor. Então, o valor de VR2 será igual. Podemos fazer um divisor de tensão, né? Pegar a tensão total multiplicado pelo valor dessa resistência, desse resistor, dividido pelo valor da resistência total, 3,3 K ohms mais 2,2 K ohms. Fazendo esse cálculo, fazendo esse resultado final, nós vamos ter a resultante de 60 volts. Muito bem. Agora, se nós observarmos no resistor o comportamento desse nível de tensão, né, nesse processo de carga, né, ele vai assumir aquela silhueta, aquela curva parecida com a da corrente. Portanto, o valor VR será igual ao valor da tensão, né, no resistor 2, conforme está o nosso circuito apresentando, que é igual a 60, valor máximo que ele vai estar, né, e elevado a menos T dividido pelo valor
da constante de tempo tal, que é 5,5 vezes 10 elevado a menos 3. Agora, esboce as formas de onda de V índice C e I índice C. A tensão no capacitor VC e a corrente do circuito, né? Então, nós temos que a forma de onda, vamos iniciar por VC, o nível de tensão no capacitor em volts, conforme o nosso tempo, né? O nosso tempo que eu vou traçar aqui conforme a nossa teoria, nós temos que essa tensão ela vai assumir uma determinada trajetória referente à carga, o carregamento do capacitor. Então, vou traçar aqui uma linha referente a 100 volts, que é o valor máximo que vai assumir que vai chegar no nosso capacitor. E nós vamos, esse tempo ele vai perdurar 1, 2, 3, 4, 5 tal. Vou traçar 5 tal, mais ou menos aqui, 5 tal, que é exatamente a conforme os nossos cálculos. Vocês podem fazer, vai dar aproximadamente 27,5 milissegundos. E a trajetória, traçar aqui, assumir essa forma. Até chegar no seu valor referente a 5 tal. Com 5 tal, ele vai carregar por completo. Já a nossa corrente, da mesma forma, nós vamos ter um valor, será o valor máximo, vamos dizer assim, em torno de 18,18, né, miliamperes. Então, já vou colocar aqui IC e aqui miliamperes, né, conforme nós podemos calcular, pegando a tensão e o valor da resistência total, tá? Em torno de 18,18 miliamperes. Muito bem. Aqui nós temos 5 tal. 1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos aqui. 5 tal. Nesse instante, nós vamos ter aproximadamente 27,5 milissegundos e a trajetória ela vai assumir nesse formato. Só mais traçar aqui mais uma vez. Então, aqui nós vamos ter o formato dessa curvatura, tanto do nível da tensão como o nível da corrente do circuito. Letra F. Utilizando o software QCS, QX, simule a forma de onda VC e IC do circuito. Bom, vamos alterar a tela para a tela onde nós vamos fazer a simulação no software. Eu espero que todos tenham gostado da primeira parte, resolução desse exercício. Já sabe,
Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que eu vou te responder o mais rápido possível. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de mais conteúdos como esse. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.